Vamos encerrar o ensino da física no ensino médio falando de um último tema, muito a contragosto. Esse tema é o ensino da física moderna. Por que eu faço isso a contragosto? É porque considero a introdução desse tema no ensino médio um dos maiores equívocos cometidos. Por quê? Vamos começar pela definição do que é física moderna, né? Porque é isso que se pretende, né? A física moderna ela começou em 1900, sim, com o trabalho de Planck. A física quântica começou ali. A física moderna é entendida como a física nova, que surgiu depois de 1900. De forma que o que houve de grande, ou duas grandes novidades, né, na física foram a teoria da relatividade, né, e a teoria quântica. Agora, a primeira confusão, é por isso que eu realmente não gosto, né, dessa introdução de física moderna. A primeira confusão é a seguinte: qual delas? Porque ninguém percebe que o que Planck fez é o que nós chamamos hoje de segunda quantização. Ou seja, a quantização de campos é a mais sofisticada de todas, né? A outra teoria quântica é a mecânica quântica, que começou em 1926, a rigor, né, mesmo, né? Bom, e essa não dá para você nem explicar para o aluno do que se trata, né? Não dá, né? O grande equívoco e o grande erro é por conta do seguinte: eu acho que essa física do ensino médio nós deveríamos nos dedicar a descrever esses fenômenos belíssimos que eu chamei a atenção agora há pouco. Ó. O fenômeno do movimento, ondas, oscilações, tanta coisa bonita, né? Ótica, leis da reflexão, leis da refração, tanta coisa bela que a gente está fazendo, descrevendo os fenômenos do dia a dia. Do dia a dia. Agora, esses fenômenos são importantes, a teoria da relatividade só é importante para fenômenos que não têm nada a ver com o dia a dia. A teoria da relatividade só é importante para movimentos que se deem com velocidades muito próximas da velocidade da luz. Você não observa isso no dia a dia, não existe isso no dia a dia, né? E a física quântica ela só é relevante para descrever o mundo quântico, o mundo atômico, o mundo subatômico, que não está ao alcance da gente ver também. Então, essas duas áreas do conhecimento, a rigor mesmo, elas estão fora do alcance do ponto de vista, né, do que acontece no dia a dia. É claro que você poderia dizer, não, mas os ímãs têm a ver com a teoria quântica. Tá bem, mas tente explicar isso. Aliás, é uma das coisas mais difíceis de se explicar, na realidade, né? É como é que, a partir da teoria quântica, eu possa explicar os fenômenos quânticos. E são muitos, é claro, mas isso aqui tem que ser deixado para a física universitária. Isso foi um grande erro, um absurdo isso, na verdade. Bom, mas a gente tem que fazer isso agora, né? Bom, começar então pelo que seria, o que se poderia fazer, né? Abordar a teoria da relatividade, falar de fenômenos quânticos, né, que a gente não entende alguns deles muito bem, o comportamento dualístico da matéria, o quantum da radiação, o quantum da matéria. Aqui eu estou falando de segunda quantização, esse que é o ponto. A quantização dos campos, na verdade, e que em geral as pessoas não entendem direito. Esse é o fato, né? É difícil para o professor entender, né? Para quem nunca estudou teoria quântica de campos, por exemplo, porque uma partícula é um quantum de um campo, né? Aí está a dificuldade, tá certo? E aí teorias semiclássicas e, finalmente, um pouco de estrutura quântica do átomo. Então, eu acho que poderia ir por aí, né? Ajudaria, eu acho. Mas o aluno não vai entender esse negócio de espectro do átomo de hidrogênio, espectro discreto. Bom, eu acho que não.
acho uma pena que se gaste tempo com isso, né, quando nada disso está ao alcance realmente do estudante para ele fazer experimentos. Bom, então, o que é a teoria da relatividade? Por incrível que pareça, a teoria da relatividade pode ser resumida por essa figura aqui, né? Ela considera, na verdade, dois referenciais, um que se move em relação ao outro. E o problema é como se transformam certas grandezas físicas, na verdade, a posição e o tempo num primeiro momento, e depois como é que se escreve as equações no referencial no outro. É isso a teoria da relatividade. E foi a isso que o Einstein se dedicou, né? É claro que alguns conceitos mudam, né? Newton defendia o tempo absoluto. Na teoria da relatividade, o tempo é relativo, ele depende do referencial. Bom, isso eu acho que realmente dá para entender. Agora, dar as razões para isso já é um pouco mais complicado, né? Então, uma das questões é essa: como é que eu determino a velocidade de um objeto num referencial e no outro referencial? Essa é uma das questões, né, da teoria da relatividade. Como é que se transformam as velocidades, né? Aí Einstein teve essa ideia genial de declarar que a luz tem um caráter absoluto, ou seja, a velocidade da luz não depende do referencial. Nossa, isso é fantástico. Como eu disse antes, né, na ótica, a gente poderia citar isso na ótica, né, como uma propriedade da luz. Ela é a mesma, num referencial, no outro referencial. Postulado do Einstein, hoje a gente sabe que é assim, surpresa, né? Essa é uma grande surpresa, né? Então o professor poderia começar falando um pouco sobre composição de velocidades e como isso é surpreendente nesse caso. Eu acho que essa é uma das coisas que se pode aprender, né? E, finalmente, ele pode deduzir, né, as transformações de Lorentz, mas vai dar muito trabalho. Pode escrever, né, como é que a coordenada de um ponto num referencial e o tempo de ocorrência de um evento naquele referencial se relacionam com as coordenadas de um ponto no outro referencial e do tempo medido no outro referencial. É isso, no fundo é isso, né? Aí tem aqui um fator gama, que faz toda a diferença, né? E V sobre C, e é isso que é o caso. Se V sobre C for muito pequeno, né, então você tem, digamos, o que se espera, o tempo é absoluto, né, assim por diante. Bom, é discutir isso aqui, discutir as transformações de Lorentz, né, e duas consequências, né? A primeira é que agora a teoria passa a descrever um espaço-tempo quadridimensional. Não sei se o estudante vai entender isso, mas se pode tentar, pelo menos, né? E agora a questão, então, de você ter medidas de tempo, saber qual é o tempo em cada referencial. Esse é um outro problema da teoria, que é o problema da sincronização, né, do tempo num determinado referencial. A velocidade da luz absoluta, então, me leva a essas transformações, que são as transformações de Lorentz. E aí, dois efeitos. A contração de Lorentz, dá para explicar, isso é um efeito bonito, né? E, finalmente, a dilatação do tempo, né? No ensino médio, certamente, eu pararia por aí, né? E, finalmente, algumas observações desses efeitos. Então, a teoria da relatividade seria isso, né? Agora, a teoria quântica... Bom, vamos lá. A teoria quântica, ela descreve uma natureza dual, na verdade, ela é voltada para isso, né? Da matéria e da radiação. Aí, de novo, tem que explicar para o estudante o que é natureza dual, né? A luz tem uma natureza dual, às vezes se comporta como onda, às vezes se comporta como partícula. Aí descreveu um pouco das características de ondas e partículas, né? A onda como ocupando sempre uma certa região do espaço, né? A partícula não, a partícula pontiforme, né? E como a gente distingue entre elas, né? Então você tem rigorosamente três teorias quânticas, né? A segunda, a quantização, diz respeito à teoria quântica de campos. Essa é a mais sofisticada, complicadíssima essa aqui. Não dá para nem dar uma ideia do que se trata essa teoria quântica, e nem tampouco a equação de Schrödinger, a mecânica quântica, né? Então, aqui vai se falar muitas vezes, né, em fenômenos quânticos. Sim, existem vários, o professor pode até escolher, mas o aluno não vai entender por que, né, que átomos
e a tabela periódica é uma consequência da estrutura quântica, né, do átomo. Ele não vai entender. Então, existem vários ímãs, né, mas também não vai. Ele vai sofrer pra caramba e não vai entender essas coisas. A estabilidade da matéria, a impenetrabilidade da matéria, né, que isso aqui resulta do princípio da exclusão de Pauli, vai explicar isso para ele. A dispersão da luz, né, na realidade tem uma teoria clássica para a dispersão da luz, né, mas enfim, e o espectro de átomos, supercondutividade, superfluidez, são fenômenos quânticos, mas e daí? Né? Eu não sei se é possível explicar isso nesse nível. Pode dizer que existem, né? Então, tem uma série de propriedades quânticas, natureza discreta de grandezas físicas, incertezas, né, nas medidas, conceito de estado, distinção entre tipos de partículas fermiônicas e bosônicas. Será que ele vai entender? Eu desconfio que não. Eu desconfio que não. Muito bem, grandezas físicas puramente quânticas, como spin, não vai. Incertezas, né, na localização, o conceito de probabilidade. Muito bem. Então, a física quântica é a parte da física que requer a teoria quântica, né? E aí se pode falar em fenômenos quânticos e clássicos, né? A natureza ondulatória da matéria, essa é uma surpresa que a gente acabou tendo, né? E o fato é que a matéria também exibe esses fenômenos de interferência e de difração, elétrons, né? Podem exibir, né, esses comportamentos ondulatórios de acordo com essa figura aqui, né, que pode ser explicada depois num curso mais em detalhe, e se o professor quiser chamar a atenção para isso, né, mas é típico de fenômenos de interferência. Essa experiência nunca foi feita, né? Elétrons passando, né, por duas aberturas, né, e produzindo esses efeitos. Nunca é feito, mas você acredita que isso vem acontecer. O que já foi feito, por outro lado, são simulações como essa que demonstram que, de fato, você vai observar esse tipo de padrão de interferência, né, no caso de elétrons. Não estou falando de luz, estou falando de elétrons, né? Agora, existem experiências que já foram feitas para demonstrar a difração, né, como essa aqui da difração de Bragg, né? O fato é que são características, né, comuns, tanto a ondas, né, quanto a matéria, né? Ou seja, comportamento ondulatório, né, e comportamento corpuscular, tanto da radiação, né, quanto da matéria, né? Muito bem, a teoria quântica começou quando o Planck procurou fazer uma teoria que ele, de fato, ainda não estava entendendo muito bem, mas que dava certo, né? Que é explicar a radiação do corpo negro. Radiação emitida por objetos aquecidos, como, por exemplo, o Sol, que tem um espectro típico desta forma aqui. Também a radiação proveniente do Sol, né, da luz solar, né, que tem esse tipo de comportamento, cuja intensidade total, quando somos sobre todas as frequências, vai com a quarta potência da temperatura. Essa é uma lei importante desse fenômeno, né? O deslocamento divino, né? E assim por diante, né? De forma que essa aqui é a lei de Stefan Boltzmann, né? Que a intensidade total somada são essas áreas aqui, né? Em azul, a área em verde, a área em vermelho, para a temperatura de 300 graus Kelvin. Essa área sob a curva da intensidade versus a frequência é a intensidade total e ela vai com a quarta potência da temperatura. Eu acho que isso dá para explicar mais ou menos. Agora, explicar a teoria mesmo em si e como o Planck chegou a essa conclusão, aí já demanda um pouco de trabalho. Mas o fato é que a proposta de Planck é que as energias, né, no que ele chamava de sistema de osciladores, né, ele propunha que ela viesse a ser dado por n número inteiro, vezes hν, né? Isso aqui é a quantização da energia, mas hoje a gente sabe que, na verdade, é a quantização do campo. Ou seja, o quantum do campo, também como o próprio Einstein percebeu, bom, aí ele fez as contas, né, obteve aquela curva lá, né, e aí temos o nascimento, então, da teoria quântica. Agora, o Einstein explicou melhor.
o que o Planck estava propondo, né? Ele propôs que, na verdade, a radiação viesse a ser composta por corpúsculos, e esses corpúsculos, é claro, se você tem N deles, né, então a energia de N corpúsculos é igual a N vezes HNI. Né? Cada corpúsculo tem energia HNI. Isso foi que Einstein explicou a partir desse fenômeno, ou desse efeito, né, conhecido como efeito fotoelétrico, e que deu o prêmio Nobel para Einstein. Né? O fato é que a luz, então, ela tem uma natureza corpuscular. Isso se deve, sim, chamar a atenção para os alunos. Como eu indiquei antes, você pode fazer isso até mesmo lá na ótica, não há necessidade de esperar para chegar até aqui, tá certo? Mas também se pode dar na física moderna. Né? Então, o que acontece? É que a matéria tem uma natureza granular, né? E os quantum, ou quanta, né, da radiação são os fótons. Né? E os quanta é o plural em latim, né, do quantum, né, são as partículas elementares. De forma que essa é uma quantização e as pessoas nunca se dão conta disso. Né? Essa é a segunda quantização. Né? Elétrons, você tem N elétrons, né? M prótons, N fótons e assim por diante. Né? Partículas representam o aspecto quantizado do campo. Que campo? O campo associado à partícula, mas isso é uma coisa complicada. Né? Muito bem, partículas elementares em geral são quantas, né? Dos campos associados a elas. Né? Esse é um aspecto difícil de entender. Né? Então, quando o pessoal fala essa história de a carga elétrica é quantizada, não é a carga elétrica que é quantizada, nada. Tá? O que é quantizado é o campo, e como resultado, as partículas surgem num número inteiro de partículas. E se eu tenho elétrons dotados de carga, então a carga elétrica é igual a N vezes a carga do elétron. É isso, mas o que é quantizado não é a carga. É um resultado do fato de que, na verdade, as partículas, né, representam quanto? O que é quantizado é o campo. Né? Muito bem. E aí a natureza ondulatória da matéria, né? E para explicar esse aspecto aí importantíssimo que foi observado, é que átomos exibem um espectro discreto. Né? Bohr foi o primeiro a formular uma teoria, mas hoje a gente sabe que o átomo exibe uma estrutura quântica. Né? A gente vai a isso depois, né? Mas esses espectros atômicos e moleculares, né, eles podem ser observados por meio de aparatos. Né? Eu tenho aqui, então, vários espectros. Né? E o problema é explicar esses espectros, né, discretos. Né? Aí é mecânica quântica. Aí eu teria a primeira quantização, né? A equação de Schrödinger para muitas partículas. Né? Muito bem, então, em princípio, seria assim que a gente faria. Né? Mas se pode falar desse modelo atômico de Bohr. E ele começa com a ideia de uma grandeza quantizada, que é a componente Z do momento angular. Né? Então, se Lz for quantizado, né, igual a m vezes h cortado, então, a partir da mecânica clássica, é uma coisa curiosa. Essa teoria aqui é conhecida como teoria semiclássica, porque você usa conceitos quânticos, Lz igual a m vezes h cortado, quantizado, né, como uma grandeza tem valores que dados por um múltiplo inteiro de uma grandeza elementar, né, porque quantum é uma unidade de uma grandeza elementar. Né? Muito bem. Aí você conjuga esses conceitos clássicos com aquele conceito quântico e você demonstra que, primeiro, que o raio ele também é quantizado, né? Os raios das órbitas, essa é uma outra forma também de ver. Né? E, finalmente, você demonstra que os níveis de energia do átomo de hidrogênio são dados por menos 13,6 elétron-volts. Esse aqui é o nível de energia mais baixo, né? O nível de energia fundamental, para N igual a 1, é menos 13,6, dividido por 1 sobre N ao quadrado. Então, dá para deduzir
isto, né, a partir de conceitos clássicos e quânticos, né? E agora, nesse modelo atômico de Bohr, você entende as energias, né, da radiação produzida por conta daquela ideia da transição de um nível de energia para outro nível de energia. E aí resultando no que é chamado de séries, né? Então, quando você tem uma transição, produz, portanto, fótons, né, que vão compor a radiação, né? Então, aqui eu tenho as expressões do modelo atômico de Bohr, né? E aí ele consegue prever, na verdade, por exemplo, o comprimento de onda, né, das frequências, associadas às frequências, né, da radiação produzida por conta desta expressão aqui, né? Então, só algumas frequências, né, são possíveis, né, e só alguns comprimentos de onda são possíveis, né, no átomo de hidrogênio, na produção. Muito bem, então aí temos as séries, né, e agora a questão da estrutura quântica dos átomos, né? Aqui eu não vou, de fato, ir adiante, né? Porque, na verdade, eu precisaria de uma aula para explicar isso, né? Mas o professor tem que começar com o conceito, né, de estados, né, e do princípio da exclusão de Pauli, né? E isso é essencial para se entender a estrutura quântica dos átomos. Aí ele vai falar de camadas associadas ao número quântico principal, subcamadas associadas a esse número quântico L, né, a componente Z do momento angular e a do spin, né? E aí, a partir daí, ele pode desenvolver a sua aula, né, como ele realmente bem entender, falando primeiro de camadas, de subcamadas, né, e quantização de certas grandezas físicas, de orbitais, né, que são associadas ao componente Z do momento angular, chamar a atenção para o número quântico de spin e assim por diante. Até ele, no final, ele conseguir realmente explicar, né, essa estrutura quântica dos átomos. Isso acho que vale a pena, mesmo porque é uma área que é importante, ou um tipo de conhecimento que é importante para o aluno do ensino médio, porque isso é importante no caso do ensino de química, mas ele é melhor justificado no contexto do ensino de física moderna no ensino médio.